Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tenho acompanhado com especial atenção as discussões sobre a necessidade de reformar o Brasil. Não há nenhuma dúvida de que o Brasil precisa ser reformado. Penso que não seria exagero expressar aqui essa necessidade. E as reformas, elas não se atêm exclusivamente à PEC 241, que virou a PEC 255, que foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça, que eu chamo aquela PEC como a PEC do óbvio. Porque, por incrível que pareça, senador Medeiros, senhoras e senhores senadores, nós temos que colocar na Constituição do Brasil que, em síntese, o governo não pode gastar mais do que arrecada. Mas isso acontece por uma necessidade premente em função da crise sem precedente que o Brasil vive hoje, para estabelecer novamente a confiança e a credibilidade dos agentes econômicos, tanto nacionais quanto internacionais, porque aconteceu o maior desastre econômico da história do Brasil nos últimos tempos e que o cenário chega a ser desolador. De maneira que essa questão é uma questão que merece e precisa de uma profunda reflexão. Eu, em outras oportunidades, aqui desta tribuna, eu mencionei a minha preocupação de incluirmos despesas e despesas, orçamentos e orçamentos, porque imaginava e imagino, e tenho convicção que os senhores e as senhoras senadores também entendem, que despesas de saúde é diferente de despesas de consumo, despesa de combustível, despesas de material de expediente ou coisa dessa natureza. Entretanto, eu naquela oportunidade apresentei uma emenda para excluir do teto dos gastos relativo à inflação a questão da saúde pública, uma bandeira de tantos outros senadores e senadoras, inclusive hoje da oposição, que eu achei e acho justo e legítimo que nós pudéssemos criar um gatilho, sobretudo, para a saúde pública. Porque o Brasil, senador Pastor Valadares, o Brasil, de norte a sul, amarga um calamitoso gosto de fracasso na alma, no espírito, quando se propõe a medir as reais condições da saúde da população contemporânea. As filas dos hospitais crescem na proporção inversa do volume dos investimentos públicos para o setor. O resultado não poderia ser outro senão uma agitada insatisfação social, agregada ao alastramento de mortes por precariedade de diagnóstico e tratamento, além da retomada de muitas enfermidades. É só nós ligarmos os noticiários e nós observarmos que realmente a questão da saúde pública no Brasil é dramática e nós precisamos aqui tomar uma posição com relação a isso. Outro dia, assistindo o jornal hoje, recebi a notícia de que, aliás, eu tive o privilégio de acompanhar a notícia do tratamento de pessoas com câncer que precisavam de tratamento químico e etc. e tal, e as pessoas estavam com muita dificuldade de fazer o tratamento em função da falta de medicamento para que, efetivamente, o tratamento tivesse o seu prosseguimento normal. No outro dia, certamente 5, 6, 7 dias depois, não mais de 10 dias, a mesma reportagem que tinha entrevistado as pessoas, vieram com a notícia que uma senhora tinha morrido em função da interrupção do tratamento.
Ora, senhores senadores e senhoras senadoras, o Sistema Único de Saúde, que foi um sistema idealizado, se eu não me engano, lá para os idos de 1990, é um dos maiores sistemas de atendimento médicos público do mundo. E que, ou melhor, foi criado em 88, junto com a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Cidadã. E tornou o acesso gratuito à saúde um direito de todo cidadão brasileiro. Até então, o modelo de atendimento era dividido em 3 categorias: aquelas que podiam pagar, aquelas que tinham plano privado, então, para ser atendidos, os que tinham direito à saúde por serem segurados da Previdência Social. Então, aqueles que tinham carteira de trabalho, eles tinham uma carteira na época do INAMPS. Senador Amorim, Vossa Excelência que é médico, certamente Vossa Excelência se recorda disso. Antes da instituição do nosso Sistema Único de Saúde, as pessoas tinham 3 formas de ser atendidas. A primeira, como eu falei agora, através do sistema privado. O segundo, através da rede pública, mas para ser atendido na rede pública, efetivamente, o cidadão tinha que ter carteira assinada. Da carteira assinada originava uma carteira do INAMPS ou do INSS ou coisa parecida, e com aquilo ele tinha atendimento. E tinha uma outra categoria, que não eram atendidas. Ou se eram atendidos, eram considerados até indigentes, o que era uma forma incompreensível, inaceitável naquela época, que não faz muito tempo isso, que foi lá nos idos de 1980 para frente, com a Constituição de 88, com o Sistema Único de Saúde, houve a universalização, então, do tratamento de saúde. De lá para cá, evidentemente que houve muitos avanços, e eu me lembro que, como fui prefeito, o maior problema que nós enfrentávamos nos idos de 88, na década de 90, era o atendimento básico de saúde. E o atendimento básico de saúde, gradativamente, foi sendo resolvido. Depois veio a média complexidade. Depois da média complexidade, surgiu, então, as policlínicas. E o sistema, de certa forma, também foi resolvido. E depois de o sistema ter essa logística própria, com um atendimento razoável nessas áreas de atendimento básico da saúde, veio então a alta complexidade, que aí a coisa começou a complicar. E a coisa se complica, senador Amorim, Vossa Excelência que é médico, eu também gostaria de ter sido médico, mas, infelizmente, naquela oportunidade, naquele tempo, não tive a oportunidade de fazer o vestibular, e certamente, se fizesse o vestibular para medicina, não teria passado. E não seria mesmo a minha vocação é mais para as ciências exatas, para matemática, para administração e para gestão pública, para gestão privada e pública. Mas, então, eu dizia o seguinte, e aí começou o grande problema. O grande problema do brasileiro hoje é se ele precisar fazer uma cirurgia. Aí não é o atendimento básico, senador Medeiros. O atendimento básico, ele ainda consegue fazer nos centros de saúde, nas UPAs, nas policlínicas e etc. e tal. Agora, diagnosticado que ele precisa e necessita fazer uma cirurgia de urgência, aí ele fica na fila de espera, muitas vezes nos corredores, muitas vezes morre e não tem o devido atendimento. Essa que, infelizmente, é a triste realidade que nós vivemos com relação à saúde pública no Brasil. Portanto, como eu dizia, quem sabe, já concedo com muito prazer a palavra a Vossa Excelência, senadora Amorim, quem sabe uma das reformas mais importantes que nós deveríamos fazer nesse momento não seria a própria reforma do SUS, porque quando nós tratamos com a vida, é diferente de nós tratarmos de um papel, de um projeto de lei que vai ser implementado daqui a uma década ou daqui a alguns anos e etc. e tal. Porque
A vida não tem preço. E as pessoas, elas querem viver mais e viver melhor. E nós não podemos poupar recursos, nem investimento, nem esforço para dotar a nossa rede pública de tal maneira que possa atender o cidadão em tempo real. Porque se nós, em saúde, não atendermos o cidadão em tempo real, quando talvez nós formos atendê-lo, é tarde demais, a doença se propagou e, evidentemente, não terá mais recursos de nós recuperarmos uma vida que, no meu entendimento, nós deveríamos diferenciar dessa proposta única e exclusivamente a saúde, porque a saúde é um bem inestimável do ser humano. Se nós não estivéssemos aqui no pleno gozo da nossa saúde, nós nem aqui estaríamos. Imagine, então, as pessoas que estão precisando fazer uma cirurgia por esse Brasil afora. De maneira que essa é uma reflexão que eu queria colocar aqui. E antes de continuar o meu discurso, gostaria de ouvir, então, o eminente senador Amorim, Eduardo Amorim. Eu agradeço, senador Arion, pela oportunidade e parabenizo pelo forte discurso. Palavras sábias, palavras equilibradas, palavras de quem não é médico, de quem não é profissional da saúde, mas fala tão bem como se fosse, ou fala tão bem como muitos até da área da saúde. O senhor tem toda razão, quando diz que a saúde, de fato, ela não tem preço, ela tem valor. Ela tem valor. Saúde não é mercadoria que você compra a hora que quer, em qualquer canto, em qualquer mercearia. Ao contrário, é o privilégio de alguns, mesmo aqueles bilionários, como o caso de Steve Jobs, que venceu inúmeras batalhas, que revolucionou a história da humanidade, que aproximou o mundo, que tornou o mundo não uma aldeia global, como disse o filósofo e educador canadense McLuhan, no início da década, meados da década de 30, que o mundo seria uma aldeia global, já naquela época, pela proximidade da televisão, do rádio, dos meios de comunicação. Ele transformou o mundo numa aldeia digital. Ele venceu inúmeras batalhas, mas perdeu uma que ele não poderia jamais ter perdido, que era a luta pela manutenção da vida. Um homem extremamente poderoso do ponto de vista econômico, tecnológico, mas venceu, mas perdeu uma batalha com todas as armas que o ser humano poderia ter ali ao seu alcance. A batalha pela manutenção da vida. Então, senador, de fato, ainda há muitos questionamentos. Essa universalização do SUS, a gente sabe que não é tão universal assim. Ela não é para todos. O senhor tem razão. A universalização, ela é parcial. Ela é extremamente parcial. Aquilo que está escrito na nossa Constituição, que é mandatório, ainda carece de efetividade em muitos cantos desse país, que é saúde, é dever do Estado, é direito de todos. A gente sabe que, infelizmente, esse direito não está garantido. E o senhor citou muito bem o meu estado, o estado de Sergipe. O estado de Sergipe, que tem uma das maiores rendas per capita do norte e nordeste brasileiro, mas que, infelizmente, por conta dos desgovernos ou da falta de compromisso de alguns, as pessoas ainda enfrentam filas, e muitos morrem na fila porque o aparelho de radioterapia é do século passado. Um aparelho obsoleto, um aparelho que muitas vezes carece de precisão. É incompreensível. E aí não é falta de recurso, não. É falta de vergonha, é falta de prioridade daqueles que governam. Daquele que não tem a mínima... Só mais alguns minutos, senador Medeiros. Daqueles que não, realmente ainda não vê saúde como direito, não vê saúde como bem maior, como a nossa Constituição protege. Em Sergipe, a gente sofre muito disso. Lá não é falta de recurso, é falta de vergonha, é fruto de um desgoverno que nós, infelizmente, sergipanos, estamos vivendo. E isso se espalha por muitos outros cantos do país. É verdade. E o senhor tem toda a razão, que essa universalização, infelizmente, ela é relativa. É difícil acreditar a universalização relativa, porque ela não chega para todos. Você tem toda a razão quando diz que saúde não tem preço. Saúde tem valor e precisa ser prioritária. Me ouse aqui acrescentar que dentro dessas determinações da PEC, saúde
é presente, é futuro também, mas eu acho que, além da saúde, devemos proteger uma outra área, que é a educação. A educação é presente, mas é, sobretudo, um futuro muito mais digno. Se não investirmos em educação, senador, com certeza não teremos garantia nenhuma com relação ao futuro. Não mudaremos essa realidade nunca. Então, saúde, que é presente, educação, que é presente e futuro, tem que estar protegido de qualquer retirada de investimento. Muito obrigado aí pela oportunidade, parabéns pelo pronunciamento. Bem, eu que agradeço a parte de Vossa Excelência e peço para incorporar com muito orgulho ao meu pronunciamento, que só veio enriquecer a manifestação que faço hoje aqui da tribuna do Senado Federal, sobretudo porque Vossa Excelência é um conhecedor dessa matéria como poucos, como um médico, como um senador brilhante aqui. Eu, nesses 2 anos que vou completar aqui no Senado Federal, já testemunhei a sua luta, a sua determinação para alterar essa triste realidade que nós estamos vivendo no Brasil. Infelizmente, Vossa Excelência relata que administradores irresponsáveis, incompetentes, têm contribuído para agravar essa crise. Mas nós precisamos discutir esse problema, porque esse problema é um problema muito sério. Talvez esse seja o problema mais sério que nós tenhamos que enfrentar no curto prazo. Porque, na minha opinião, a questão do déficit, do rombo das contas públicas, que hoje gira em torno de 180 bilhões de reais, certamente, na minha opinião, é muito menos importante do que o caos que nós estamos vivendo na saúde hoje. E o caos não é específico do estado de Sergipe. Santa Catarina também, por incrível que possa parecer, um dos estados mais destacados da federação em termos de desenvolvimento humano, mas também enfrenta inúmeros problemas com relação a esse problema. E o que é mais difícil de nós enfrentarmos? Nós vamos ficar com a aprovação da PEC, que eu vou votar favorável, embora eu tenha lutado, vamos dizer assim, para estabelecer um gatilho, porque a população ela não pode ficar refém, ela não pode ficar com a ideia fixa na cabeça que nós estamos votando aqui um projeto de emenda à Constituição que não vai aumentar os recursos para a saúde. Porque quando ela estiver necessitando de um tratamento, ela vai pensar em nós, senadores e deputados, que aprovamos essa proposta de emenda da Constituição. Eu sei, todos nós sabemos que vai ter dinheiro para a saúde, porque é tudo uma questão de prioridade. Mas para investir em saúde, nós vamos precisar, daqui para frente, a partir do momento da PEC aprovada, retirar recursos de outras áreas para investir efetivamente em saúde. E eu acho que nós vamos fazer isso, porque nós temos prerrogativa própria com relação à elaboração do orçamento, que, na minha opinião, deveria ser impositivo e que nós deveríamos destacar mais recursos para a saúde e, evidentemente, mais recursos para a educação. O que esperar hoje de um país em que os professores não têm mais estímulos para lecionar? E, não tendo mais estímulo para lecionar, nós não temos mais professor de matemática, nós não temos mais professor de química, nós não temos mais professor de física, nós não temos mais sequer professor de português em algumas áreas e em algumas regiões. E isso não é privilégio do Norte, do Nordeste, isso acontece também no Sul. Isso é um problema sério, que também nós precisamos pensar numa reforma do ensino, cuja medida provisória está aí. Mas não é só isso que nós precisamos pensar, nós precisamos pensar numa receita simples: valorizar o professor para garantir o futuro do aluno. Essa é que é a grande verdade, sem o qual nós não vamos avançar, porque na minha época que eu estudei no primário, o professor
era uma das pessoas mais importantes que tinha na comunidade. E de lá para cá, o professor foi perdendo seu estímulo, foi perdendo seu prestígio, o ensino foi diminuindo a sua qualificação e hoje nós estamos formando os nossos jovens e as nossas crianças que estão saindo do ensino fundamental sem saber as operações básicas de matemática e também sem saber interpretar um texto simples. É um sinal de que nós precisamos realmente reformar o Brasil. Portanto, senhor presidente, eu já estou no avançado da hora mas para concluir a minha manifestação, eu também queria, bem rapidamente, me manifestar a respeito da reforma política que nós acabamos aprovando ontem em primeiro turno. Eu acho que não é uma reforma completa, mas é uma reforma importante, estabelecendo o fim das coligações proporcionais, estabelecendo cláusula de barreiras para que os partidos possam continuar existindo, estabelecendo a fidelidade partidária e, com isso, nós vamos também alterar essa triste realidade que nós estamos vendo hoje de muitos partidos, de vários partidos, que dificultam a governabilidade e que traz um prejuízo de imagem substancial, sobretudo a nós parlamentares, em função dos 35 e 40 partidos e mais não sei quantos partidos que estão na fila para serem criados. Com isso, o partido que desejar sobreviver, ele vai ter que fazer partido mesmo, ele vai ter que ampliar os seus quadros, porque com o fim das coligações nas proporcionais, quem serão eleitos sem as coligações. E sem as coligações, evidentemente, só fortalecendo os partidos políticos. E com o fortalecimento dos partidos políticos, se fortalece também a democracia, e por aí vai, e por aí nós vamos andando. Portanto, senhor presidente, era isso que eu queria me manifestar. Muito obrigado pela tolerância e agradeço às senhoras e os senhores senadores.